Oi para todo mundo, meu nome é Marcos Souza e esse é mais um vídeo do canal Sons Aleatórios. Hoje eu vou falar aqui de uma banda britânica muito querida e muito respeitada, também não é para menos, é uma banda que praticamente inaugurou um estilo aí, ou pelo menos um estilo de post-punk pelo menos, muita originalidade, que é o Joy Division. Então o Joy Division foi formado em 1976, logo após um show dos Sex Pistols em Manchester, onde dois colegas de infância e dois amigos de infância, o Bernard Sumner e o Peter Hook, assistiram esse show, ficaram maravilhados com a atitude dos Sex Pistols, no caso, e resolveram montar uma banda punk também. Eles chamaram um amigo deles, o Terry Mason, para bateria e tentaram outro amigo também para ser o vocalista, nenhum deles queria ser vocalista, mas esse amigo recusou e eles então postaram um anúncio no jornal, acho que não me engano, no Melody Maker ou no NME, não me lembro ao certo, procurando um vocalista. E quem respondeu foi o Ian Curtis, que já era conhecido dele, não era amigo assim da dupla, mas conhecia de vista. Ele foi recrutado sem ter nenhuma audição, sem ter nenhum teste. E logo depois o Terry Mason saiu e se tornou o primeiro empresário da banda. Então, já na primeira apresentação deles, que foi em 1977, maio de 1977, eles já tinham outro baterista, que era o Tony Tabak, mas que saiu no mês seguinte também. Então, esses dois bateristas iniciais não gravaram absolutamente nada com o Joy Division, que naquela época era chamado de Warsaw, que é o nome inglês para a cidade de Varsóvia, na Polônia, inspirados na música Warszawa, do álbum Low, do David Bowie. Então, logo após a primeira apresentação, o Tony Tabak saiu também, eles convocaram outro baterista, que era o Steve Brotherdale, e já em 1978, no início de 1978, eles mudaram o nome para Joy Division, aí sim, e eles fizeram uma demo ainda em 1977 como Warsaw, esqueci de dizer isso, ainda como Warsaw em 1977, eles gravaram uma demo com 5 faixas, com o Steve Brotherdale de baterista, mas ele não se encaixou na banda, os outros integrantes não gostavam dele, ele era tido como muito agressivo, então ele foi chutado da banda, e daí entrou no lugar um amigo do Ian Curtis, um colega de escola do Ian Curtis, chamado Stephen Morris, e aí sim se cristalizou a formação do Joy Division, na época ainda do Warsaw, mas depois do Joy Division. Em 1978, como eu falei, eles mudam o nome para Joy Division, e eles têm a primeira sessão de gravação deles, onde eles gravaram 11 canções, e tanto essa demo quanto essas 11 canções podem ser vistas nesse CD aqui chamado Warsaw. Não é um CD oficial, é uma coletânea, uma compilação, né? Temos aqui. Então aqui nesse Warsaw aqui, a gente tem as 11 gravações, as 11 faixas dessa sessão de gravação, que se deu em maio de 1978. E temos também como faixas bônus aqui nessa edição as 5 faixas da demo deles lá de julho de 1977, quando eles ainda eram Warsaw e tinha o Steve Brotherdale na bateria. Dessas 5 faixas, que são as 5 últimas aqui, temos Inside the Line, Guts, At a Later Date, The Kill e You're No Good For Me. Dessas 5, a única que me chama um pouquinho a atenção é At a Later Date, mas nada de outro mundo também. Assim, eles eram no início uma banda punk genérica, sem muitos atrativos, sem muito diferencial. Já aqui o Stephen Morris foi uma aquisição importantíssima, primeiro para o Warsaw e depois para o Joy Division. E de onde vem esse nome Joy Division? Você já deve ter ouvido falar com certeza, mas para quem ainda não ouviu, eu falo aqui que o Joy Division era o nome, em português, tradução livre, Divisão da Alegria. Eram algumas prisioneiras judias de campo de concentração que eram selecionadas ali e deixadas para diversões sexuais dos soldados nazistas. É um tema bem pesado. Dessas 11 gravações aqui dessa sessão de maio de 1978, 4 apareceriam, mas não nessa versão aqui, apareceriam no primeiro EP do Joy Division, que seria lançado no mês seguinte. E 3 aqui, duas apareceriam
no primeiro álbum de verdade de Joy Division, Unknown Pleasures, que é Interzone e Shadowplay. E 3 não apareceriam em nenhum álbum de Joy Division, pelo menos enquanto eles estavam na ativa, que é The Drawback, They Walked in Line e Living in the Ice Age. Então, essa gravação aqui, apesar de eles não terem gostado do resultado, porque a produção aqui adicionou os sintetizadores e teclados que eles abominavam na época, então eles resolveram, eles estavam meio que em vias de contrato com a RCA, a gravadora, mas eles acabaram desfazendo aí as ligações com a RCA. E em junho de 1978 saiu o primeiro EP, já com o nome Joy Division, chamado An Ideal for Living, que a capa vai aparecer aqui. E nesse EP aí constam 4 canções, que é Warsaw, No Love Lost, Leaders of Man e Failures. Das 4 aqui, a que me lembra mais do estilo que viria a ser o Joy Division e a melhor das 4 de longe para mim é Leaders of Man. Leaders of Man, essa eles acertaram a mão. Nas outras eles ainda estavam uma banda meio sem muita identidade, eu acho. Eles estavam meio que copiando Buzzcocks ou outras bandas punk, pelo menos é o que eu acho. E esse EP caiu aí nas mãos do Tony Wilson, que ele tinha um programa de TV regional e fundaria um selo independente que é Factory Records. Esse An Ideal for Living foi lançado também num selo independente chamado Enigma, que era de propriedade da própria banda. Consta aí que o Ian Curtis, que ele tinha se casado muito jovem, aos 19 anos de idade, teve que vender os móveis da casa para financiar a prensagem e distribuição desse EP, mas valeu a pena porque chamou a atenção do Tony Wilson e eles acabaram sendo um dos primeiros contratados da Factory Records, um selo importante aí para o som de Manchester. Daí, em 1979, no ano seguinte, foi lançado, na verdade, tem alguma divergência, foi em 78 e 79. Uns dizem que foi em dezembro de 78, outros dizem que foi em janeiro de 79, já vi essas duas fontes. Foi lançado o primeiro artefato musical da Factory Records, o Factory Sample, que vai aparecer aqui também a capa dele, que era um EP duplo, onde o lado A continha 2 músicas do Joy Division, Digital e Glass. Para mim, essas 2 canções são as primeiras do estilo Joy Division, padrão Joy Division de qualidade, principalmente Digital, que é uma das minhas preferidas do Joy Division, com uma linha de baixo incrível, memorável de introdução, e o Ian Curtis cantando como nunca. Eu até acho que o estilo de tocar de baixo do Peter Hook deveria ser considerado aí patrimônio material do Reino Unido, de tão clássico, de tão distintivo que é, de tão importante que foi para o som do Joy Division. E o lado B, depois tem 2 músicas do Dirty Column, outra banda legal também de Manchester. O lado C, que eles enfiaram o pé na jaca completamente, colocaram um humorista sem graça nenhuma chamado John Dowie, com 3 músicas, que é uma pura perda de tempo. E o lado D, sim, aí, esse compensa o lado C, 2 músicas massacrantes do Cabaret Voltaire, que é Bader Meinhof e Sex and the Secret, que o Cabaret Voltaire com certeza explorarei aqui futuramente. Depois disso, já em junho de 1979, saiu o primeiro álbum, primeiro long play aí do Joy Division, o clássico Unknown Pleasures, já produzido pelo Martin Hannett. Digital e Glass também foram. Na época ainda assinava como Martin Zero, e apesar de ter dado muita dor de cabeça para a banda, o Martin Hannett e o Peter Hook e o Bernard Albrecht, que é o nome que o Bernard Sumner usava na época, brigaram muito por causa justamente de sintetizadores, que aqui aparecem com bastante proeminência, mas o resultado ficou muito bom. O Martin Hannett sabia o que fazer e o Ian Curtis dava apoio para ele e o Stephen Morris. Aqui então temos alguns clássicos aqui. Essa edição aqui é bem legal. Aqui. Essa é uma edição dupla. O primeiro álbum contém o Unknown Pleasures e o segundo álbum é um show que eles deram na Factory em 1979 também. Tem aqui a data, inclusive. Em 13 de julho de 1979.
Então aqui a gente tem alguns clássicos da banda como She's Lost Control, Interzone, Shadow Play, que viriam a inaugurar o pós-punk sombrio, soturno. O estilo do baixo do Peter Hook mais agudo do que o normal. A bateria sublime do Stephen Morris. Acho que uma das melhores cozinhas do rock é Peter Hook no baixo e Stephen Morris na bateria. O Bernard Albrecht quebrava um galho na guitarra. Ele não era um guitarrista memorável assim, mas dava conta do recado. O Ian Curtis no vocal não precisa nem falar. Sem contar as letras paranoicas, depressivas do Ian Curtis, que batiam fundo ali naquela direção meio desesperançada aí da virada da década de 70 para a década de 80. Então aqui um álbum clássico, sem dúvida. Esse show aqui, na Factory de Manchester, já anteciparia uma música do que viria aparecer no Closer, que é a Trust Exhibition, e também aqui tem Transmission e Novelty, que seriam lançadas como single. Não fizeram parte nem do Unknown Pleasures, nem do álbum seguinte. Só que no final de 1979, o Ian Curtis começou a ter episódios cada vez mais frequentes e severos de epilepsia, inclusive no palco em shows. E algumas pessoas da plateia achavam que era performance dele. Não, ele estava tendo ataques de epilepsia ao vivo mesmo, o que deixava ele muito constrangido. E também, mais ou menos nessa época, aí, ele começou a ter um caso com uma jornalista belga, chamada Annick Honoré, e ele se sentiu culpado porque ele tinha uma filha pequena, ele tinha se casado com 19 anos com a Débora, e ele começou a se sentir culpado por causa desse caso aí que ele andou tendo. Depois, em 1980, já em 1980, é lançado primeiro, só na França, em edição limitada, um single que teve o nome alemão de Licht und Blindheit, que seria Luz e Cegueira, em português. Que você tem aí as músicas Atmosphere, também outro clássico e muito baseado em sintetizadores, e Dead Souls. Depois Atmosphere seria relançada com uma versão mais dançante de She's Lost Control no lado B, mas isso após a morte do Ian Curtis. E aí o Joy Division começou a fazer vários shows pela Europa inteira, e em maio de 1980 tinha uma excursão marcada para os Estados Unidos. Pela primeira vez, o Joy Division excursionaria em terras americanas. E o Ian Curtis, segundo dizem, ele estava bem ansioso e otimista com essa excursão, apesar de que ele tinha um certo receio do que os americanos achariam da banda. Porém, ele tendo cada vez mais episódios de depressão, de epilepsia e também de depressão, ele também começou a sofrer de depressão por causa dos ataques epiléticos cada vez mais fortes que ele sofria. Já em abril ele tentou se matar com overdose de remédios que ele usava para epilepsia, mas não deu certo. Mas infelizmente na manhã de 18 de maio de 1980, ele se enforcou. Após assistir um filme do Werner Herzog, do cineasta alemão, e também, segundo dizem, depois de ouvir um disco do Iggy Pop, ele acabou se enforcando na sua casa, ali em Macclesfield, que é na zona metropolitana de Manchester. E quem descobriu o corpo primeiro foi a esposa dele, que ela tinha saído, ele tinha meio que expulsado ela da casa, ela voltou no dia seguinte para encontrar com o corpo dele. E com isso, o Joy Division teve seu fim abreviado, mas os músicos remanescentes ali não desistiram da música e convocaram aí a Gillian Gilbert, que era namorada do Stephen Morris, que era tecladista e eventualmente segunda guitarrista, e daí eles se transformaram no New Order, e o resto é a história do New Order. Eu não gosto muito do New Order, já é uma banda que eu não aprecio tanto, eu sei que tem uma legião de fãs imensas, mas eu não faço parte deles. Mas em julho de 1980 foi lançado um álbum póstumo, o segundo álbum e último álbum de estúdio do Joy Division, essa maravilha aqui, Closer, desde essa capa enigmática, meio que parece um enterro, um velório, alguma coisa assim, mas isso aqui não tem a ver com o suicídio do Ian Curtis, essa capa já estava decidida antes dele morrer. E aqui, para mim, e para vários também, é obra-prima do Joy Division. No lado A, lado A, a gente tem 5 canções, algumas mais conduzidas pela guitarra, como a Trust Exhibition, A Means to an End, Colony, Passover. Só a Isolation que tem muito uso de sintetizador.
E no lado B, que é aí que a coisa pesa, daí eles chegam no fundo do poço aí, com Heart and Soul, 24 Hours, e principalmente as duas últimas músicas para mim são de cortar os pulsos, que é The Eternal e principalmente ainda mais Decades. Decades acho que é a música mais deprê do Joy Division, do repertório inteiro da banda. E aqui também um disco bônus, nessa edição aqui, do show deles em Londres, na University of London Union, em fevereiro de 1980, onde eles tocam a maior parte do Closer, das músicas que viriam fazer parte do Closer. Ainda tem aqui These Days, tem Love Will Tear Us Apart, que foi a música mais conhecida deles até hoje, que foi lançada como single póstumamente, também, em junho de 1980, um pouco antes do Closer. Temos Digital, que saiu lá no Factory Sample. Então, e Dead Souls, que foi então o lado B de Atmosphere, lá naquela versão francesa. Então, para mim, a obra-prima, e para muitos também, a obra-prima do Joy Division é Closer, de julho de 1980, sendo, portanto, um álbum póstumo. E coletâneas que todo fã do Joy Division deve ter. A mais conhecida, Substance, que é quase como se fosse o Past Masters dos Beatles. Tem quase tudo que eles lançaram em EPs e singles. Tem o EP An Ideal for Living na íntegra, aqui as 4 canções estão aqui nessa edição aqui, que é da década de 90. A edição da década de 80 tinha menos músicas, na edição em vinil. Essa aqui adicionou várias, adicionou aí 7 canções a mais. Tem músicas que só saíram em singles, como Transmission, como Novelty, como Love Will Tear Us Apart, que foi lançada em junho de 1980 e se tornou um clássico instantâneo, com uma letra que fala aí sobre as desilusões amorosas, que fala muito do relacionamento do Ian Curtis com a Deborah, e também do relacionamento extraconjugal dele com a Nick. Temos também aqui Digital e Glass, que saíram no Factory Sample. Temos uma contribuição do Joy Division para outro EP da Factory, que é o Here Come To. Temos aqui Auto-Suggestion e From Safety to Where. Temos também These Days, que é o lado B de Love Will Tear Us Apart. Um dos lados, tem 2 faixas no lado B, uma delas é These Days. Como Aquino e também aqui Incubation, que como aqui no Incubation é uma faixa instrumental, e junto com As You Said, que também é instrumental, fizeram parte de um flexi disc chamado Como Aquino. As You Said, infelizmente, não tem nessa versão aqui. Tem na versão de 2015, quando essa coletânea foi relançada em 2015, e daí inclui As You Said, e também inclui uma versão alternativa de Love Will Tear Us Apart, chamada The Penny Studio, que foi gravada naquele estúdio. Temos Dead Souls, que foi o lado B da Atmosphere, tem Atmosphere aqui, então é quase como Past Masters do Joy Division, faltando, e para quem tem a versão de 2015, é o Past Masters do Joy Division com certeza, em alusão ao Past Masters dos Beatles. E também uma coletânea, apesar da sonoridade, da qualidade sonora não ser das melhores, também essa aqui de 1981, Still, que de 1 a 9 aqui são faixas ou que não foram usadas, sobras de estúdio, como Exercise 1, Ice Age, que tem a ver com aquela Living in the Ice Age do lado daquela gravação de 78, The Sound of Music, temos também The Honest Mistake, Walked in Line, The Kill, que aparece na primeira demo deles, Something Must Break. Temos uma versão aqui de Sister Ray, uma cover de Sister Ray gravada ao vivo num show em Londres, num clube em Londres, em abril de 1980. E isso aqui inicialmente era um vinil duplo. O segundo disco desse vinil era o show deles em Birmingham, em 2 de maio de 1980, o último show que o Joy Division fez. E aqui temos uma versão quase inaudível de Ceremony, que é uma canção que apareceria no primeiro álbum do New Order. Temos também algumas músicas do Unknown Pleasures, como New Dawn Fades, como Shadow Play, Disorder. Temos a Digital, que aparece na Factory Sample. Temos também aqui Transmission,
que apareceu só em single e depois apareceria no Substance. O Substance é de 88, esqueci de falar para vocês. Saiu depois do Still, então. E temos também Isolation, que apareceria no Closer. Então aqui, apesar, como eu falei, a qualidade sonora do show não é das melhores, é bem peçonhenta mesmo, mas como documento histórico tá valendo. Então, e como eu falei, eu não tenho These Days no Substance, mas eu tenho These Days não, As You Said. Eu tenho As You Said aqui. Ela foi incorporada aqui, talvez para suprir a falta dela na versão da década de 90 de Substance. Então, a única coisa do Joy Division que eu realmente não tenho aqui é a versão alternativa de Love Will Tear Us Apart. Então, para quem está começando Joy Division aí, para quem quer conhecer Joy Division, o melhor caminho são: adquira primeiro Unknown Pleasures e Closer, os dois álbuns de verdade do Joy Division, para valer mesmo. Depois, a coletânea Substance também é fundamental, principalmente porque tem Transmission, que para mim é a música que eu mais gosto do Joy Division. Também aí tem uns teclados meio etéreos, aí depois uma dedilhada de baixo do Peter Hook e uma bateria incrível do Stephen Morris, e para mim o melhor vocal do Ian Curtis é do meio pro fim de Transmission. É uma música muito intensa. O Still e esse Warsaw aqui, que não é tão fácil de achar hoje em dia, são complementos, na verdade. Mas acho que esses três aqui são o essencial do Joy Division. Aqui a coletânea Substance, o Unknown Pleasure e o Closer. E lembro a vocês que toda terça-feira tem vídeo novo aqui no canal. Por hoje eu fico por aqui. Vejo vocês na próxima terça-feira. Até lá!